Prezados alunos, bom dia e bem-vindo ao nosso sistema EAED de ensino à distância. Vamos iniciar novamente a continuação da unidade 3.0, que fala sobre inspeção de sistema de detecção e extinção de incêndio. Mas antes disso, vou passar um vídeo para vocês, neste tempo difícil que nós estamos vivendo hoje em dia, para uma meditação. Quando eu estava embarcado no navio, todos os dias, quando eu ia para a tela do meu computador trabalhar, eu abria o meu computador e botava esse vídeo para me assistir, que era uma espécie de meditação minha com Deus e com Jesus Cristo. Vou passar o vídeo para vocês aí, a meditação de cada um individualmente ou em grupo. O que interessa é que você saiba que isso é bom. E você que trabalha em navio, sempre é bom estar diretamente ligado com Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Não temo mais o mar, pois firme está minha Oh, fé. Jesus de No Nazaré. meu barquinho Glória a está Deus, Senhor. Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho É bom vocês cantarem também com essa música, é muito bonita. Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Glória a Deus. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho Está sempre, Senhor. Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. E no Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita,
Jesus mas de tu Nazaré. não serás atingido. Glória ao Se Senhor. o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. A minha fé no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Graças a Deus, Senhor, obrigado. Voltando à aula, propriamente dito, iniciamos aqui com o item 3.9, meios de comunicação usados a bordo e fluxo de informações dessa comunicação. E o item 3.10, convenções e códigos, descrevendo sua importância e aplicações. Item 8.0, equipamento de comunicação. Os equipamentos de comunicação usados no combate a incêndio são de dois tipos: para comunicações internas e para comunicações externas. É importante que sejam executados treinamentos de comunicações tais como: item 8.1, por viva voz, alto-falante, fonograma geral e mensageiros. No sistema de comunicação marítima, existem as comunicações internas e as externas. As internas são feitas durante os exercícios de emergência com toda a tripulação participante por meio de viva voz, é aquela que é falada, e por sistema de fonograma geral usado nas manobras, como por exemplo, no início dos exercícios de emergência, onde são informados a natureza da situação, localização e o ponto de reunião a ser usado, e outras informações necessárias para a melhor compreensão das equipes de emergência nos exercícios. Os mensageiros. Código Internacional de Sinais, CIS, utiliza-se de letras do alfabeto e de números para expressar uma determinada mensagem. Desta forma, é possível haver comunicação entre as embarcações ou embarcação e terra, que tenham idiomas diferentes. Além disso, é possível também sinalizar permanentemente uma determinada mensagem, indicando algo que está acontecendo e, assim, prevenir outros navegantes. As letras e os números utilizados pelo CIS têm nome e pronúncias especiais, a fim de serem reconhecidos internacionalmente por quem está se comunicando por esse código. Item 8.2, de duas vias, com um conjunto de walkie-talkies adequadamente distribuídos. A bordo, existem vários rádios portáteis, chamados de walkie-talkies, usados nas manobras do navio como operações de carga, descarga, transferência, abastecimento e recebimento de materiais. Também são utilizados nos exercícios de emergência. No passadiço fixo na antepara, em suporte, também existem 3 rádios portáteis VHF, que usam exclusivamente para situações reais de emergência. Inclusive, esses rádios
tem sua bateria fora da conexão com o rádio e é dotado de um lacre plástico que não deve ser retirado, somente em situação real de emergência. Vou mostrar aqui agora a foto do link com a foto do VHF no passadiço do navio, o VHF da baleeira. Para abrir o link do PowerPoint, do Word. Posicionar aqui a foto. Aqui temos a foto do VHF portátil de emergência. Está localizado no passadiço, na Tepara, preso por esses 3 suportes aqui. Cada um rádio está com suporte preso na Tepara. Todos os 3 rádios estão com seus adesivos aqui verde da IMO, né, Organização Marítima Internacional. Estão localizados no passadiço de acordo com o plano de segurança de emergência do navio, que também está aqui atrás, ó, na foto. Está bem aqui o plano de segurança. E da localização desses equipamentos aqui, de uso em situação de emergência, em situação de incêndio, abandono e etc. Todos os 3 rádios estão com as baterias ligadas aqui na tomada, esses fios pretos aqui. Todos os 3 estão com as antenas pretas conectadas. Mas eles não estão prontos para uso, só é usado em situação de emergência, porque aqui, entre o rádio e o suporte, aqui dentro tem a bateria. E entre a bateria e o rádio tem o lacre plástico, que quando você for utilizar o rádio em situação de emergência real, você tem que tirar o lacre e conectar a bateria no rádio. Então é assim que é utilizado esse rádio, o sistema VHF no sistema GMDSS. Mostrar agora outro link, uma foto do link do PowerPoint. Falando de outro equipamento de comunicação. Mais hora dos treinamentos ou numa situação real de emergência. E comunicação normal também, na parte interna do navio. São os telefones autoexcitável ou autoexcitado. Com a dificuldade aqui para abrir um link. Agora, vamos ver se a gente consegue abrir o link aí, com a foto do telefone autoexcitado. Abriu. Obrigado. Posicionar a foto aqui. Telefone autoexcitado. Esses equipamentos aqui, que são os telefones, aqui é o fone para colocar no ouvido, e aqui essa manete você gira para poder ele dar a eletricidade disponível para comunicação entre ele e outro telefone que esteja em outro local. Os telefones acontecem no passadiço, mas também tem no CCM, Centro de Controle da Máquina, na CCI, Centro de Controle de Incêndio, na CCC, Centro de Controle da Máquina, e na cozinha do navio. Você aqui tem um botão que você coloca o número do canal que você quer ligar, o número do telefone que você quer ligar. E aqui por trás do telefone, que não está aparecendo aqui atrás, do lado, na Tepara, tem uma lista dos telefones que tem a bordo autoexcitado. Aí você vê qual que você quer ligar, CCM, vamos supor, 01, CCM, Centro de Controle da Máquina. Aí você bota no botão 01 aqui, aí gira a manete, aí ele vai gerar energia que vai tocar lá na CCM, no Centro de Controle da Máquina, a campainha, e o oficial de máquina vai atender o telefone autoexcitado. Esse telefone serve para
Também ele tem um luminoso aqui, quando a CCM liga no passadiço, toca a campainha no telefone e acende a luz vermelha aqui, que tem alguém ligando de lá para cá. Aí você vai atender e você sabe que é a máquina, porque o outro tripulante lá, ele se identifica como segundo oficial de náutica ou outra pessoa qualquer. Ele serve para comunicação de emergência, parte interna do navio, nos treinamentos, porque ele tem um também na máquina do leme. Eu tenho também um desse lá na máquina do leme. E também tem um no painel do mestre, lá na proa lá, para comunicação do navio com a proa do navio. E na popa também tem outro desse aqui também. Uma caixa lá vermelha, tem outro equipamento desse também na popa para comunicação de manobra. Caso os equipamentos como o VHF portátil, walkie-talkie, outro sistema de comunicação para manobra falhe, aí você usa esse telefone aqui. Continuando a aula. Item 8.3. Item 8.3. Usando equipamento de rádio dos botes salva-vidas e com sistema de telefone. Os equipamentos de rádio dos botes são os mesmos que estão no passadiço para uso somente em situação de emergência. O sistema de telefone interno também é usado em meio de comunicação em situações de treinamentos. Item 8.4. Quanto às comunicações externas, os equipamentos usados podem ser 8.5. VHF localizado no passadiço, camarote do comandante, escritório do navio, CCC, Centro de Controle de Carga, e CCM, Centro de Controle da Máquinas. MF, HF, passadiço na estação do sistema GMDSS. Nesse sistema de VHF encontram-se vários instalados a bordo, como anteriormente citado. São usados em determinadas frequências marítimas para comunicação e manobras, em operações do navio como carga, descarga, transferência de carga, abastecimentos e treinamentos, inclusive em situações de emergência de pedido de auxílios em terra, aeronaves e navios. O equipamento MFHF consta na estação do sistema GMDSS, localizado no passadiço, que também são usados somente em situação de emergência. O 8.6, Inmarsat AC, junto à estação do GMDSS no passadiço. Os equipamentos do Inmarsat A e C constam da estação do sistema GMDS, que somente são utilizados nas suas situações de emergência e recebimento de mensagens de segurança, urgência e emergência. — 8.7 GMDSS. O GMDSS é uma sigla utilizada internacionalmente que significa Global Maritime Distress and Safety System e foi traduzida para o português como Sistema Marítimo Global de Socorro e Segurança. A estação se encontra no passadiço, constante de vários equipamentos como o Inmarsat, AIC, rádio MFHF ou UHF, sistema de telex e de computador de envio de mensagens via e-mails. Essa estação também atua na situação de pedido de emergência, segurança e urgência. Mas está o link aqui com os equipamentos usados a bordo do navio para comunicação. Esperar o link abrir a foto do áudio. Aqui nós temos um VHF marítimo portátil, que é utilizado muito a bordo, as comunicações de manobra, como eu falei. Existem várias marcas desse tipo de equipamento. Existem outros maiores. Geralmente os navios são maiores que esse. Isso aqui
mais parecido com o usado pela parte de lancha, mas é semelhante ao que tem a bordo, mesmo princípio de funcionamento. Aqui o rádio está ligado no canal 16, que é o canal de chamada geral. Aqui o PTT para falar e escutar, escuta aqui no alto-falante e fala aqui pelo microfone. Aqui tem as mudanças de canal. Aqui o botão vermelho para chamada de estresse, de socorro. Geralmente esses rádios estão ligados com o GPS do navio. Quando você aperta no botão de estresse, já manda através do sistema DSC informações do nome do navio, prefixo internacional, número da IMO e a latitude e longitude do navio para outra embarcação ou outro sistema de busca e salvamento de terra. Mais tarde nós vamos ver aí, logo daqui a pouco, um vídeo que fala sobre esse equipamento aí, como ele é usado. Vamos passar agora o link com um vídeo que fala sobre o VHF portátil. Aguarda abrir o link do vídeo. Tudo bem com vocês? Então, e se nós tivermos uma emergência no mar, o que a gente faz? Eu sou Marcelo Bonilla e na aula 21 a gente vai aprender a usar o rádio VHF. Antes de começar, deixa eu pedir para quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative a notificação e se gostar do vídeo, deixa um joinha aí, beleza? Vamos lá, hoje a gente vai conhecer melhor esse equipamento, que é o rádio que opera na frequência VHF, que quer dizer Very High Frequency, ou frequência muito alta. Tá? Por quê? Porque essa faixa de frequência, ela está entre 30 e 300 MHz, né? Lembrando que mega é 1 milhão de hertz, né? E cada hertz é uma oscilação por segundo. O uso marítimo do VHF, ele se restringe a uma faixa que vai de 156 a 174 MHz. E ele é dividido em 88 canais para facilitar o uso. Tá? O canal mais importante desses 88 é o canal número 16, tá? Que corresponde a 156,8 MHz. O canal 16 é a frequência internacional de socorro. Por isso, todas as embarcações que estão navegando devem ficar com a escuta permanente no canal 16. Este equipamento VHF, quando ele chegou, ele revolucionou as comunicações para as embarcações de esporte e recreio, porque é um equipamento de baixo custo e que permite comunicações entre barco e barco, e entre barco e terra, estações costeiras, ou seja, ele é muito importante como um recurso para emergência. Tá? Qual é o alcance do rádio VHF? Ele trabalha numa faixa que corresponde mais ou menos ao alcance visual, né? Que é
de 20 a 30 milhas, tá? Que corresponde mais ou menos àquela faixa de navegação costeira, tá? Mais especificamente, a gente pode dizer que o alcance de um rádio VHF, ele segue uma fórmula, que é 2,5 raiz de H, sendo que H é a altura da antena. Vocês estavam com saudade de uma matemáticazinha, né, que eu sei, mas a gente não vai entrar muito nisso, não. O que é importante entender dessa fórmula é o seguinte, que esse H, que é a altura da antena, em metros, tá? Ele vai resultar no resultado da fórmula em milhas. Então, o que é importante a gente entender aí? Que é muito importante aonde que a antena está. Por isso que nos veleiros, aonde que a gente instala a antena VHF, muito bem, no topo do mastro. Porque quanto mais alto ela estiver, mais longe a gente vai ter o alcance. Beleza? Como a gente vai ver mais adiante, os canais em VHF, a maioria dos canais, trabalham em simplex, o que significa que a gente precisa falar, apertar um botão para falar e soltar o botão para escutar. A gente não consegue falar e escutar ao mesmo tempo, como num telefone celular, por exemplo. Tá? Existem três categorias de chamada especiais. Tá? Que a primeira delas é a chamada de socorro. E para isso a gente utiliza a palavra Mayday. Então, quando existe uma situação iminente de perigo, risco de vida na embarcação, aí a gente vai utilizar a palavra Mayday na chamada no canal 16, que é o canal internacional de urgência, né? Nós vamos falar 3 vezes a palavra Mayday, seguido de aqui é e o nome da embarcação, e aí a gente vai passar as informações sobre a nossa posição e a situação que está ocorrendo, tá? Um detalhe é que a gente tem que avaliar muito bem qual é a situação a bordo, porque quando uma autoridade marítima recebe um sinal de Mayday, eles vão acionar todos os recursos disponíveis para fazer uma operação de busca, e quando eles chegarem na embarcação, eles vão resgatar somente as vidas. Ou seja, em outras palavras, se acontecer, espero que não aconteça, né? De um dia tiver que chamar um Mayday, vocês se preparem para abandonar a embarcação, tá? Então, por isso existem outros tipos de chamada. O segundo tipo de chamada é o pan-pan, ou pane-pane. Também falamos 3 vezes, pan-pan-pan, ou pane-pane-pane, que é uma chamada de urgência, tá? Então significa uma situação anormal, atípica na embarcação, que precisa, por exemplo, de um acompanhamento, né? Como, por exemplo, uma embarcação que está com problema no motor, tá? Mas está se deslocando a vela e talvez precise de uma ajuda para entrar num canal, ou esteja numa situação que vai precisar de alguma ajuda. Então, utiliza o pan-pan ou pane-pane. E o terceiro tipo é o sécurité. Tá? Também se fala sécurité 3 vezes o nome da embarcação. E o sécurité se utiliza para reportar uma situação que representa perigos à navegação, tá? Ou melhor, segurança à navegação. Tá? Então vou dar um exemplo aqui, que se alguém avistar um container boiando, tá? Pode chamar no canal 16 e utilizar o sécurité, 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 aqui a embarcação tal, avistando um container na posição tal, né? A posição sempre se passa latitude, longitude, isso a gente vai ver aí em algum próximo vídeo, ok? Então, Mayday, pane-pane e sécurité. A gente pode utilizar
o equipamento VHF para falar, por exemplo, com estações costeiras, com marinas, para avisar, por exemplo, uma aproximação, a chegada numa marina, tá? E a gente pode falar também com outras embarcações, tá? E todas essas chamadas, a gente pode iniciar a conversa através do canal 16, que é onde todos estão em escuta permanente, e a partir disso vamos passar para um outro canal onde a gente pode conversar e liberar o canal 16, que é um canal preferencialmente para chamadas de emergência, tá? Outra função importante do canal 16 é a escuta de avisos de mau tempo ou previsões do tempo. Então existem estações que emitem previsão do tempo, por exemplo, em horários determinados. Então eles chamam no canal 16 e avisam que vão passar a previsão do tempo em algum outro canal, tá? Então, além do canal 16, tem uma série de outros canais que são usados por alguns tipos de embarcação. Por exemplo, a praticagem em um determinado porto vai utilizar um canal. Barcos de pesca costumam usar, que nem aqui na região de Itajaí, eles usam o canal 21, né? E assim por diante, né? Então, tem vários outros canais para utilizar quando se conversa com outro barco ou com uma marina. Os equipamentos de VHF, eles podem ser do tipo fixo ou móvel, né? O tipo fixo tem a opção de potência maior, né? De 25 watts. Enquanto que os aparelhos móveis têm no máximo 5 watts de potência, tá? Então a gente vai dar uma olhada num aparelho fixo, típico aí de embarcações de esporte e recreio. Então aqui a gente tem um equipamento VHF fixo, típico de embarcações de esporte e recreio, né, com o microfone aqui separado. E as funções, os botões, eles podem variar um pouquinho de um para o outro, mas eles têm mais ou menos a mesma coisa, tá? Vamos dar uma olhada aqui em cada um nos botões e funções mais importantes. Então a gente tem aqui esse botão que é o liga-desliga e também é volume, tá? Então a gente vai ligar ele aqui. Ele sempre liga no último canal que estava, no caso é o 16, que a gente deixa na escuta permanente, tá? Aqui embaixo, ó, esse botão é o silenciador, ou o scout, tá? Então, quando a gente vira ele totalmente para a esquerda aqui, ó, ele faz esse barulho. Então a gente vai girando para a direita até o barulho parar, e aí a gente deixa nessa posição, assim ele fica na escuta do canal 16, né? Esses botões aqui para cima e para baixo, eles vão subindo canal um por um e descendo no de baixo, tá? Aqui a gente tem um botão vermelhinho que troca automaticamente nos canais 16 e 19 e 9, perdão, só dando um clique ele passa para o 9 e para o 16, tá? Aqui esse botãozinho onde está escrito H/L, ele muda do modo High, que aparece pequenininho ali, para Low, tá? Que isso significa a potência que você está transmitindo. Então a gente pode escolher entre a potência Low, que é de 1 a 5 watts, e a potência High, que é 25 watts, né, que é para transmissões para distâncias mais longas, né? E quando a gente está falando com estações ou barcos que estão perto, pode usar o low, tá? Então aqui tem, se continuar apertando aqui esse botão, ele passa para o menu, tá? Mas a gente não vai ver essa parte aqui, vamos só ver as operações principais, né? Aqui ele também tem a opção de escanear os canais, procurando canais que tem alguém falando, né? Tá? E aqui, esse botão aqui até tem
proteção é o distress, tá? Que é uma chamada de emergência. Tá? Ele só funciona quando o rádio VHF está conectado com o GPS. Tá? E aí, ele, apertando esse botão, ele emite um sinal de emergência, tá? Que as autoridades marítimas recebem, né? E recebem já com a posição do GPS. Nesse caso aqui no meu barco, esse VHF não está conectado com o GPS. No microfone aqui, ó, eu tenho, além do botão de apertar para falar, né, aqui em cima ele repete, ó, o mais e menos são as funções para aumentar os canais, ó, e para diminuir também. Voltamos para o 16. E também o vermelhinho é aquele que vai para o 9 e volta para o 16. Então, para se comunicar no rádio VHF, a gente deve falar num tom de voz normal, tá? Numa linguagem clara, manter uma distância de pelo menos 5 centímetros do microfone, e quando terminar a mensagem, a gente fala câmbio. Tá? E quando terminar a conversação, câmbio final. Então, vamos fazer uma chamada, tá? Nós vamos chamar a Marina Itajaí para pedir informações sobre o vento nas próximas horas. Tá? Então a gente vai chamar no canal 16, que é o canal de escuta geral, e eles vão pedir para a gente passar para outro canal para liberar o 16, né? Tá? Então vamos lá, a gente pega aqui o microfone, vai apertar para falar e soltar para ouvir. Tá? Vamos lá? Atento Marina Itajaí, aqui é Veleiro Lazy, câmbio. Marina Itajaí na escuta, Veleiro Lazy, vamos ver o canal 1 no 7, confirma. Copiado no 7, câmbio. Marina Itajaí na escuta, prossiga, Lazy. Marina Itajaí, Veleiro Lazy, pedindo informações sobre o vento nas próximas horas na região de Itajaí e Navegantes, câmbio. Veleiro Lazy, daqui Marina Itajaí, a previsão para o vento nas próximas horas aqui em Navegantes de 9 nós, a partir de agora até as 22, sendo que com rajadas de vento de 12 nós, máximo 13 nós, por volta das 22 horas. Entendido, Marina Itajaí, muito obrigado, câmbio final. Uma boa tarde, Veleiro Lazy, Marina Itajaí no QAP no Maia, câmbio final. Então eles nos pediram agora para voltar para o no meio, que é o canal, ou 16, que é o canal de escuta permanente. Novamente, quem quiser comprar um rádio VHF portátil, que é um equipamento bem barato, pode começar a ouvir, entender como é que são as comunicações, né, colocar no canal 16 ou configurar para o canal 16, e assim pode começar a treinar isso e entender como é que funciona mesmo não tendo barco. Legal? Então isso, pessoal, nos vemos aí na próxima aula. Bons ventos aí a todos os velejadores! I don't have a reason to pretend that I want to face another season draped around illusions.
Mostrar outro link aqui com a foto com a aparição do sistema GMDSS. Guardar a abertura do link com a foto. Global Maritime Distress Security System. Centralizar a foto aqui. Isso aqui é a foto de uma estação do sistema marítimo, ou do sistema global marítimo Distress Security System, sistema global de socorro, onde nós temos aqui um navio em perigo. A tripulação abandonou o navio, uma balsa inflável, e tem aqui o aparelho SART, que é que se faz a comunicação dele com o navio de socorro. Esse SART ele é um transponder que emite sinal a determinada frequência, que os navios de socorro, aeronave e outras embarcações vão receber no seu radar banda X essa frequência e aparecer um sinal na tela do radar mostrando o posicionamento dessa baliza aqui, se chama transponder ou SART. Então o navio em perigo, ele, na baleeira, ele aciona o SART e ao mesmo tempo também ele joga na água, ou pode acionar também da própria baleeira ou da balsa inflável. O EPIRB, que é outro equipamento de pedido de socorro do sistema GMDSS, que emite por satélite do sistema COSPAS-SASAT, que é o sistema russo, e Massat, o sistema americano. E esses satélites mandam informações para a Terra através da estação terrena, costeira, CIS, e o terminal local do usuário. Recebe esses sinais, que é enviada para o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento, RCC. E esse sinal, esse sistema de coordenação e salvamento, que existe em vários locais no mundo, inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Norte, aqui em Belém, tem esse Centro de Coordenação, o RCC, que bota de volta essa mensagem para as embarcações de socorro, que vão auxiliar na busca e salvamento desses tripulantes. Esses navios aqui, que estão também fazendo comunicações entre um e outro para poder auxiliar o navio em perigo. Então, assim que funciona o sistema GMDSS. É enviado de bordo do navio em perigo os sinais pelo transponder, o radar banda X, e pelo EPIRB via satélite, faz a estação costeira de recebimento de satélite que vai para o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento, que envia de volta para as embarcações para elas atuarem no sistema de socorro, pedido de socorro do navio em perigo. O sistema está meio lento hoje. Equipamento de comunicação, item 8. .8 EPIRB, satélite de 406 MHz, como já dissemos anteriormente. As EPIRB operam em 406 MHz. Essa EPIRB é especificamente designada para a detecção de satélite e localização pelo sistema Doppler, incluindo os seguintes aspectos: precisão de localização sem GPS, 2,3 milhas náuticas, cerca de 5 km, e com GPS
0,05 milhas náuticas, cerca de 100 metros. Possibilidade de aumento na capacidade do sistema. Um número maior de balizas pode ser processada simultaneamente. Tem a cobertura global, com a identificação única de cada baliza, inclusão de dados sobre emergência, emite sinais em 121,5 MHz para localização por aeronaves, sem mais nenhum outro dado. Passar um link aqui sobre o equipamento, é o EPIRB, a foto. Guardar a abertura do link. Abrir a foto. Opa, desculpa, aqui é sobre o equipamento, um dos equipamentos do sistema GMDSS. É o VHF-DSC Digital Select Call e o MF-HF-DSC Digital Select Call. Esses equipamentos são localizados na estação GMDSS do passadiço do navio. O DSC permite que uma estação específica seja contatada, indicando o canal e o método de resposta. As chamadas DSC podem ser enviadas a navios individuais, a grupos de navios ou para áreas geográficas delimitadas. Todas as embarcações que possuem equipamento de chamada seletiva digital deverão ser dotadas de um número de chamada com novo algarismo, denominado MMSI, Identificador de Serviço Móvel Marítimo, a ser atribuído pelo setor competente. No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, é que cuida desse registro do MMSI. Quer dizer, então, que cada navio que tem essas VHF-DSC na estação GMDSS tem que ter um número de chamado MMSI para identificação dessas estações a bordo. Quer dizer, nem todos os navios têm o mesmo número de MMSI. Cada navio é registrado de um número diferente, com um número diferente, ok? Abrir aqui também a foto do EPIRB. Aqui é a foto do EPIRB 406 MHz com GPS. Esse equipamento aqui fica localizado no passadiço, na parte externa da asa do passadiço, ou boreste ou bombordo. Não pode ficar na parte interna, porque quando o navio for para o fundo, ele boia, ele sobe na superfície, uma profundidade de 20 metros, tem uma braçadeira que prende ele na tepara, hidrostática. Então essa braçadeira, com a pressão da água, tem uma lâmina que corta o plástico e libera o GPS para ir para a superfície. E tem uma célula aqui dentro dele, em contato com água salgada, ele começa a transmitir por satélite as informações que está gravada dentro dele, como o nome do navio, o prefixo internacional, o MMSI, o número da IMO e a posição do navio, que ele tem um GPS embutido dele também, a posição do EPIRB na água, passando a informar a latitude e longitude a embarcação que está em naufrágio, ou da baleeira, ou da balsa inflável, ou até mesmo de um tripulante que tenha pego um equipamento desse, amarrou no colete salva-vida ou na boia salva-vidas e aciona ele através do modo manual, porque ele automaticamente caiu na água, a água salgada pegou nele, ele já está transmitindo, tá? Então esse é o EPIRB. Continuando com o 8.0, equipamento de comunicação.
8.9, o SART. O SART, funcionamento. O SART, ou transponder, deve ser instalado no mínimo a 1 metro acima da linha d'água. Nessa situação, o alcance de detecção dos radares instalados nos navios, a altura da antena de 15 metros, é de cerca de 5 milhas. Após a transmissão de alerta de socorro, o SART deve ser ligado. Nessa situação, ele permanece em stand-by, no navio avariado, ou na embarcação de sobrevivência, caso a tripulação tenha abandonado o navio. Ao ser interrogado por um radar operando na banda X, com 9 GHz, conduzido por um navio ou uma aeronave, o SART responderá e na tela do radar será apresentado 12 pontos padrões ao longo da linha da marcação do alvo. A distância será representada pela posição do primeiro ponto em relação ao centro da tela. Ao se aproximar da embarcação que está conduzindo o SART, esses pontos se transformarão em arcos, setores, e quando estiver a cerca de 1 milha de distância, esses pontos estarão representados por círculos concêntricos. Passar o link aqui do equipamento de comunicação, certo? Uma foto aí do Serviço Móvel Marítimo em todo o Brasil. Aqui está a Rede Nacional de Estação Costeira, tem todos os equipamentos do sistema GMDSS, essas estações com VHF, MFHF, UHF, DSC, todo esse equipamento para poder entrar em comunicação com as embarcações. E aqui as estações telecomandadas, localizadas em Manaus, Taquatiara, Parintins, Santarém, Almerim, certo? Sendo que a do Rio de Janeiro é a estação principal. E a restante de todo o país são telecomandadas pela principal, a do Rio de Janeiro. Essas estações costeiras, cada ela tem um prefixo de acordo com a cidade, e entra em contato com o navio ou o navio com elas através do VHF canal 16 ou através de outro sistema de comunicação, como o de chamada do sistema GMDSS. Abri outro link aqui com a foto do transponder ou SART. Essa é a foto do SART na tepara do navio. Ele está preso pela rebraçadeira. Esse aqui ele fica na parte interna, o EPIRB que fica na parte externa. A braçadeira do EPIRB, ela tem um mecanismo hidrostático de disparo automático. Quando cai na água, o navio vai para o fundo, é uma profundidade de 20 metros, ela corta o plástico e o EPIRB vai à superfície e começa a transmitir para o satélite. O SART, ele fica na tepara de bombordo, próximo à saída do navio, da porta de saída para asa do passadiço de bombordo, e esse aqui fica na de borete, próximo à porta de saída da asa do passadiço de borete. De acordo com o SOLAS, a tabela mestra, existe um tripulante que no momento dos treinamentos de abandono, pega esse equipamento, tira da antepara aqui, dessa rebraçadeira, e leva para a baleeira para ser feito o treinamento lá com esse equipamento. Então esse transponder aqui, ele emite um sinal em 9 GHz por radar dos navios ou aeronaves de banda X, que tem 9 GHz, emitindo um sinal que vai aparecer na tela do radar, para poder as operações de busca e salvamento vir de encontro a ele, buscar o transponder, onde está o pessoal que foi naufragado do navio, certo? Então vamos mostrar aqui como é que ele funciona através de outra foto. Funcionamento do SART.
Aqui está uma foto de várias partes do funcionamento do transponde ao SAT. Na embarcação, ou no helicóptero, ou na embarcação de busca e salvamento, tem um radar chamado banda X, que está operando em 9 GHz. Então, quando é acionado o SAT, ou transponde, na baleira do navio, ou na balsa inflável, ou no colete salva-vida do tripulante em naufrágio, aparece na tela do radar mostrando os 12 pontos do código de resposta do SAT. Quando o navio ou aeronave de salvamento ao aproximar-se do SAT, os 12 pontos se transformam em arcos concêntricos. À medida que vai passando a aproximação da aeronave ou a embarcação às proximidades do equipamento SAT, os círculos, os pontos vão se transformando em círculos concêntricos. E no final da aproximação do SAT, os arcos se transformam em círculos concêntricos. E aqui, onde está o centro, é o local onde está o aparelho, o SAT. Ele emite ondas, né, usando um radar compatível com potência de no mínimo 10 kW e uma altura de antena de busca de 3.000 pés, ou 15 metros, acima de 15 metros, ou até 40 milhas de distância náutica, né? E aqui é a antena do radar, 15 metros de altura, a distância de detecção do SAT, menos de 5 milhas náuticas. É a embarcação de sobrevivência. A EMA recomenda que o SAT seja instalado no mínimo 1 metro acima do nível do mar. Se quiser nas balsas infláveis, existe um local certo para colocar o SAT ser acionado para poder ele aparecer nas telas dos radares. Vamos falar agora sobre o item 3.10, convenções e códigos, descrevendo sua importância e aplicações, requisitos para estatutárias e de classificação. Os requisitos para prevenção, proteção, detecção e extinção de incêndio são encontrados no capítulo 11 das SOLAS. Esse capítulo 11/2, que fala sobre regras para a construção de navios e proteção contra incêndios, detecção de incêndio, extinção de incêndio, está na página 140 da Convenção SOLAS. Será colocada à disposição do aluno no sistema a convenção para leitura informativa sobre esse capítulo. Os sistemas especializados de combate ao fogo, os equipamentos e procedimentos, quando transportando carga perigosa, são descritos nos procedimentos de emergência do IMDG Code. O IMDG Code é o Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas. É um código desenvolvido para uniformizar o transporte de cargas perigosas internacionalmente. Além disso, ele oferece maiores cuidados e menor risco de acidentes à carga, pois estabelece todas as condições para acondicionamento, embalagem, rotulagem, documentação, estiva e todo o processo até o destinatário, que seja relativo às mercadorias perigosas. O sistema especializado de combate ao fogo e os equipamentos e procedimentos transportando granéis sólidos propensos a entrar em combustão são descritos no BC Code. O propósito desse código é fornecer um padrão internacional para o transporte seguro a granel pelo mar, dos produtos químicos perigosos e das substâncias líquidas nocivas listadas no capítulo 17 do Código. O Código estabelece os padrões para o projeto e a construção de navios, independentemente da hierarquização, envolvido nesse transporte e o equipamento que deverão dispor para minimizar o risco para o navio, para a sua tripulação e para o meio ambiente, tendo em vista a natureza dos produtos envolvidos.
Os sistemas especializados de combate ao fogo, os equipamentos e procedimentos quando transportando produtos químicos, são descritos no IBC e IBCH Code, Código Internacional para a Construção e o Equipamento de Navio Transportador de Produtos Químicos Perigosos a Granel. Propósito: o Código IBC tem o propósito de fornecer um padrão internacional para o transporte seguro a granel pelo mar dos produtos químicos perigosos e das substâncias líquidas nocivas listadas no capítulo 17 do Código. O sistema especializado de combate ao fogo e os equipamentos e procedimentos quando transportando gases liquefeitos são descritos nos IGC e IGC Code. O IGC Code, o Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios Transportadores de Gás Liquefeito a Granel, os navios do tipo GLP, tendo como propósito estabelecer padrões internacionais referentes ao requisito de construção e equipamento dos navios transportadores de gás liquefeito a granel. As ateparas de proteção contra incêndio, como a A60 e B60, bem como as classes de materiais CF, os materiais à prova de fogo e materiais isolantes térmicos, são testados de acordo com o procedimento descrito em códigos internacionais. As divisórias da classe A são aquelas divisórias formadas por anteparas e convéses que atendem os seguintes critérios. Critério 1. Sejam confeccionadas de aço ou de outro material semelhante. Critério 2. Sejam adequadamente reforçadas. E o critério 3. Sejam isoladas com material não combustível aprovado, de modo que a temperatura média da parte não exposta não se eleve mais de que 140 graus centígrados, acima da temperatura original. Nem a temperatura em qualquer ponto, inclusive em qualquer junção, se eleve mais do que 180 graus acima da temperatura original no tempo abaixo relacionado. Para a classe A, 60 minutos. Para a classe A, 30 minutos. Para a classe A, 15 minutos. E para a classe A, 0 minutos. As divisórias da classe B são aquelas divisórias formadas por antepara, convéses, tetos ou revestimento que atendem os seguintes critérios. Critério 01. Sejam construídos com materiais não combustíveis aprovados e todos os materiais utilizados na construção e na montagem de divisórias da classe B sejam não combustíveis, com exceção do que poderão ser aceitos revestimentos superficiais de material combustível, desde que atendam a todas as outras exigências adequadas deste capítulo. Classe C. Critério 2. Tenha uma tal capacidade de isolamento que a temperatura média da parte isolada não se eleve mais do que 140 graus centígrados, acima da temperatura original. Nem a temperatura em qualquer ponto, inclusive em qualquer junção, se eleve mais do que 225 graus centígrados, acima da temperatura original, no tempo abaixo relacionado. Classe B 15 minutos e classe B 0 minutos. Critério 03. Sejam confeccionadas de modo a serem capazes de impedir a passagem de fumaça e de chaminés até o fim de um período de teste de incêndio normal, com meia hora de duração. Critério 04. A administração tem exigido um teste de um protótipo de uma antepara de acordo com o Código de Procedimento de Teste de Incêndio, para verificar se ele atende às exigências acima com relação à sua integridade, à elevação de temperatura. Os governos dos países são requisitados a incluir os requisitos mínimos exigidos pela IMO em suas regras e leis nacionais. As regras da sociedade classificadora são baseadas nos requisitos da IMO e nos seus próprios requisitos. Os países que fazem parte da ONU, a Organização das Nações Unidas, como o Brasil, a IMO, a Organização Marítima Internacional, que é uma agência especializada das Nações Unidas,
tem como objetivo instituir um sistema de colaboração entre governos, no que se refere a questões técnicas que interessam a navegação comercial internacional, bem como encorajar a adoção geral de normas relativas à segurança marítima e à eficácia da navegação. As sociedades classificadoras são empresas, entidades ou organismos reconhecidos para atuar em nome da Autoridade Marítima Brasileira e seguem o requisito da IMO para classificarem a documentação exigida pelo governo internacionais e nacionais para uma navegação e operação com segurança para a tripulação e o meio ambiente, entre outros. Os requisitos da Convenção SOLAS 74 estão sob constante revisão e atualização, e suas atualizações incluem: item 1, sistema de detecção e extração de fumaça para espaço de passageiros. Item 2, converge helicópteros. Item 3, instalação fixa para paiol de tintas. Item 4, arranjos para combate a incêndio em espaço de navios do tipo ro-ro. Item 5, jaqueta para rede de injeção de combustível para motor principal e auxiliares. Item 6, definição de estação de controle. Item 7, ventilação energizada e medição de gás para espaço de duplo casco dos petroleiros. Item 8, requisitos especiais para navio transportando carga perigosa, localização e separação de espaços. Término das aulas 29 e 30. E também o término da unidade 3.0. Nas próximas aulas nós vamos ver a unidade 4.0. Muito obrigado e até a próxima aula. Bom dia a todos.